Laquete. Bom dia, olha lá, o cara vai com tanta vontade de botar Pô, errei, mano, primeiro, errei. presidente. Bom dia para vocês, meus queridos. João Luiz está chegando na área aí. Queridão, queridona do povo, então, não tá bacana não, entendeu? Temos um probleminha de câmera aí, o trem tá andando, mas vamos ver, né? Talvez melhore, talvez piore. Vamos lá. Tive um problema mais cedo, a câmera sumiu daqui, botamos aqui para atualizar, para resolver, mas não sei não. Vamos lá, às vezes estão precisando de uma web nova. Amadões, estamos estudando eletrização por atrito. O que nós falamos ontem? Eficiente na parte de ser um isolante, né? Por qual sentido? A diferença entre um isolante e um condutor é a questão da distribuição de cargas. Imagine, por exemplo, que esse quadrinho seja de um material condutor. Aí você vai vir e vai marcar aqui, ó, um xizinho, ok? Esse ponto é onde você vai pegar um fio de alta tensão, altamente tensionado, bom dia, Sara Assade, e vai encostar aqui. Bom dia, Simon. Bom dia. E vai encostar aqui nesse xizinho. Aí você vai pedir o seu colega, o coleguinha do peito, mais brother que você tem, para vir encostar a mão aqui, ó. Ok? Você sabe que sendo esse quadro um condutor, na hora que você encostar o fio de alta tensão aqui, uma descarga elétrica cair para esse quadro de metal, vamos colocar assim, essa descarga vai percorrer por toda a extensão do condutor. E com isso, o seu coleguinha que está com a mãozinha aqui pode vir a óbito. Legal, ok? Agora, se esse quadro é isolante e você faz a mesma coisa, coloca o xizinho aqui, coloca uma descarga elétrica aqui no ponto xizinho, você sabe que a chance dessa descarga percorrer o quadro todo é mínima. Ah, mas não vai eletrizar o quadro, não? Vai. Não o quadro, mas o lugar aonde houve o toque, o contato. Ok? O lugar onde houve o toque, o contato. Então, se eu quiser eletrizar todo o resto do quadro, eu vou ficar encostando em todos os pontos. Por que eu falo, então, para você que a eletrização por atrito é eficiente no isolante? Porque imagine que você tenha duas barras aqui de metal diferente, tá? E esfregue uma na outra. Na hora que esse cara eletrizar, a carga elétrica vai querer passar para todo o metal. E como você está com a mão nele, vai passar para você também. Você servirá como um fio terra, você será o cara que vai aterrar, neutralizar. E aí, enquanto você está esfregando esse cara aqui e os dois bastões eletrizando, você tomando choque, você recebendo essa eletricidade, então não é o objetivo. Agora, sendo esses pincéis de plástico, quando você esfrega, né, o pincel na blusa, né, na lã, o pincel no cabelo, somente no local onde aconteceu o atrito, vai haver a transferência eletrônica, ok? No local onde aconteceu o atrito, vai haver a transferência eletrônica. E como eu disse para você, na transferência eletrônica, um corpo vai ficar positivo e o outro corpo vai ficar negativo. Ainda dentro do tópico letra A, atrito, não vou botar asterisco nem nada, olha o exemplo. Considere uma régua feita de um material X, tá aqui, é representada aqui, tá bom, padrinho? No seu estado de equilíbrio, né? Olha lá, para cada mais um menos, só para você identificar. Régua feita com material X, tá bom? Ah, régua de quê? De plástico, sacou? De qualquer outra coisa aí que você pensar. E aqui, um pedaço de pano, também na mesma condição. Tá bom? Pano feito com material Y. Disse para você ontem que quando ele perguntar para você, suponha que você vai pegar a régua, né, enrolar com um pano e atritar um no outro, perfeito?
É possível ficar excitado esfregando um corpo no outro? Claro que sim, ok? É óbvio que sim. Quando você esfrega um corpo no outro, eles ficam excitados, eletrizados. E aí ele vai perguntar para você, quem é que quer dar entre esses dois corpos aqui? Porque eu disse para você ontem que quando você pega um corpo e esfrega no outro, um deles quer dar elétrons e o outro receber. Então a pergunta para você é: qual desses dois aqui vai doar elétrons? Qual desses dois vai receber elétrons? Você não é obrigado a saber disso, por isso o vestibular, a questão, o exercício, vai trazer para você uma série triboelétrica. A série triboelétrica é uma série que mostra, entre os materiais que compõem a série, qual deles tem a tendência de ficar positivo ou negativo após o atrito. Essa série é gigante, moçada, né? Tem trocentos materiais dentro dela. Então, o vestibular vai trazer para você um pedacinho de exemplo, ok? Como, por exemplo, este pedacinho aqui, ó. Ela vai estar aqui, né? Tem várias formas de montar a série, mas uma delas está aqui. Ó. Aí. Tudo isso aqui que eu coloquei para você são letras que representam os materiais, né? Sei lá, plástico, vidro, pele humana, cabelo, não sei o que lá, seda, entende? Então aqui tem uma série de materiais que eu vou representar para você por A, B, X, C, D, Y, E e F, show de bola. Na questão acima, eu tenho um material X e um material Y. Então, eu venho aqui e marco X e Y. E de forma muito bonitinha, eu olho dentro da série quem está mais próximo do positivo e quem está mais próximo do negativo. Simon, simples assim? Simples assim. Observando este exemplo, dá para perceber que X, após o contato, desculpa, após o atrito com Y, X mais próximo de positivo ficará eletrizado positivamente, enquanto o Y mais próximo do negativo ficará eletrizado negativamente. Simon, então quer dizer que o material X sempre fica positivo e o material Y sempre fica negativo? Não. Quer dizer que eles ficam positivo e negativo no atrito um com o outro, concorda? Porque se eu esfregasse material A com X, o A está mais próximo do positivo, não é verdade? E, portanto, o X vai ficar com o negativo. É sempre quem está mais próximo, perfeito? Então, entre X e Y, X ficou mais e Y ficou menos. Pronto, bonitinho, tranquilinho. Então, ao final do atrito, a régua de material X vai ficar eletrizada com mais que positiva. Sei lá quanto, vamos botar só mais que. E Y, que é o pano, ok, vai ficar com carga menos que. A pergunta que não quer calar, que será feita para você é: sabendo que a régua ficou positiva e o pano negativo, de onde para onde, de quem para quem rolou a transferência de elétrons? Fala para mim, elétrons foram de quem para quem? E aí? Quem doou elétrons e quem recebeu elétrons? Ô, Simon, peraí. Eu não faço a menor ideia. Na moral, eu tô moscando feio aqui, velho. Eu ia Não, mas falar que saiu do X e foi pro Y. Mas... A isso aqui não régua é. não é elétrons. Isso aqui não é moscar feio em física, né? Isso aqui você está moscando em química.
Eu tô moscando e prestando A atenção. régua do elétrons. Né? Porque É se isso a que eu ia régua falar, vai velho. ficar positiva, porque perdeu. Se o pano ficou negativo, é porque ganhou elétrons. Então, a transferência de elétrons, atençãozinha monstra, hein? A transferência de elétrons está se dando aí de régua para pano, ok? De X para Y. São as perguntas que ele pode fazer no dia a dia com relação a essa transferência eletrônica. E com isso, padrinho, você tem altos exemplos, né? Você mesmo no dia a dia, em dias muito secos, muito bem, Guilherme. Em dias secos, a gente tem grande quantidade de carga elétrica no ar, né? É maior do que em dias úmidos, e o ar é um isolante, você também, por natureza, e aí você se move pelo ar, a gente sempre esquece que o ar está aqui na frente, né? E só pelo fato de eu me movimentar por ele, eu já estou esfregando, atritando no ar. Por isso eu vou ficar eletrizado, ok? Eu fico eletrizado, o ar fica eletrizado. Só que o ar está em contato com a Terra, o ar está em contato com muito ar, né? Então a eletrização dele ela vai o tempo todo trocando ali com o planeta Terra, com o universo. Você pode ficar eletrizado durante algum tempo antes de aterrar, antes de descarregar. E você sente essa eletrização em dias muito secos, eu repito, tem nada a ver com quente e frio, seco, ok? Você sente isso quando você vai tocar em alguma coisa de metal, uma maçaneta, e toma um choquinho na ponta dos dedos, né? Porque naquele momento você, ao atritar, armazena uma energia estática. Muito importante você entender que a eletricidade estática é diferente da dinâmica. A eletricidade estática são as cargas em repouso, que você armazena e ficam ali em você, né? Só que quando você tocar em algo que é condutor, essa descarga vai conduzir através daquele condutor. Ela vai ir para aquele condutor. Assim como também pode ir do condutor para você, quando você encosta a mão num fio com corrente elétrica, por exemplo. Então, ao tocar ali, essa descarga que está parada, estática, ela vai se movimentar. E o perigo e a diferença dessa eletricidade justamente é que a estática está em você, você pode passar para as outras pessoas, você pode sofrer com isso, mas desde que ela se movimente. Ao se movimentar, chamamos de corrente elétrica, e a corrente elétrica machuca, tem um efeito fisiológico no corpo humano, né, de poder machucar, de poder variar o impulso cardíaco, podendo causar um ataque cardíaco, né, na pessoa, um infarto na pessoa, né, a parada cardíaca. Então, tudo isso acontece quando a eletricidade é dinâmica, quando ela se move, quando ela flui, perfeito? Então, estamos aqui falando, num primeiro momento, de eletricidade estática, aquela mesma que acontece nos tubos de raios catódicos, né, aquela televisão antigona, que ficava ali jogando, jateando elétrons na tela, os elétrons iam ali se atritando com a tela, quando você desligava a tela estava toda carregada, né, você ia lá, passava a mãozinha, lembra? Chegava os cabelinhos do braço lá, ele ficava, né, levantando, interagindo com a eletricidade estática. Então, tudo isso nós chamamos de eletricidade estática, que fica muito presente nas coisas, né, ao longo do dia a dia, fica muito presente nas coisas. Entenda que o seu corpo, por ter uma resistência natural à corrente elétrica, não é todo fenômeno, não é todo efeito elétrico que o seu corpo sente, ok? Então, assim, se eu falar para você que praticamente o dia inteiro todos os corpos têm uma eletricidade estática, você fala, por que eu encosto no corpo e não tomo choque? Essa eletricidade pode gerar uma corrente que é imperceptível para o seu corpo, ok? Pode gerar uma corrente que é imperceptível para o seu corpo. Ao mesmo tempo que uma corrente pequena, e a gente fala de né? Ampere é a unidade de corrente elétrica, a gente ainda vai estudar aqui, miliampere, microampere. Uma corrente muito pequena mata o ser humano se passar no lugar certo, que é o peito, o coração. 1 ampere. 1 ampere. 1 ampere no peito é capaz de matar você, ok? Então é uma situação
que pode acontecer, tanto para o bem quanto para o mal, mas entenda essa diferença da eletricidade que a gente está falando aqui, e num primeiro momento, um primeiro plano, estática, né? Por isso que a gente está estudando a eletrostática, perfeito? Já pode apagar, João Luiz? Vou tirar um print aqui da marca. Tirei o print e já vou mandar no grupo, sabe? Que isso? Você mandou isso aqui no grupo ontem. João Luiz manda a parada antes mesmo de eu passar, meu filho. Não, é um problema que o computador esse dia tá travando demais, velho. Aí tá demorando tudo aí. Fala não, meu filho. Fala não. Ô, João, depois eu vou resolver esse trem pra você. Dá uma limpeza nele. Vou Passar um lavar ele. paninho. Isso, faz igual o Brax. Lava ele. Ô, peraí, que história é essa? O Brax tá com água no PC. O Brax derrubou a água no PC. Pô, Pra cadê o limpar, Simon, caralho. mano? Cheguei agora. É burro demais, cara. Seus- Ó, o Nossa, Heitor. Deus, O que, cara. que o Heitor tá falando, velho? Cadê o Simon? Ah, achei que você tinha caído, porque eu só consegui Ca- ligar aqui O agora. cara entra reclamando, velho. Cadê o Simon? Caiu com esse Cheguei nariz agora. seu aí, viado. Cadê o Simon? Cheguei agora. Que doente. No direito. Esculacha É esse. muita cara do Heitor falar um negócio desse mesmo, né, velho? Não, o cara chegou agora. Pô, cadê o Simon? Cheguei agora. Tô aqui, Heitorzinho. Com saudade de Heitor. ti. Aí eu fico mais tranquilo. Estamos juntos, Heitor. Eletrização por contato, o príncipe. É evidente que essa daqui vai ser eficiente com condutores. Foi o que eu acabei de citar. Se você encostar um cabo de alta tensão aqui no quadro, ele só vai eletrizar o quadro inteiro se ele for condutor. Porque se ele for isolante, você tem que ficar encostando no quadro inteiro para essa descarga elétrica eletrizar o quadro. Então agora é contato. Como não é esfregar um no outro, é só encostar, entenda, é possível excitar, só encostando um corpo no outro. Mas desde que pelo menos um já esteja excitado. Se pelo menos um já estiver excitado, os dois ficarão excitados, ok? Como que funciona isso? Então, ó, contato, eficiência, né? Eficiente para condutores, perfeito? E nesse primeiro momento, eu quero que você configure comigo condutores idênticos, perfeito? Considere, aí você que tem uma moeda aí perto de você, já pegue ela, porque a gente vai desenhar esferas, tá bom? Considere condutores idênticos, num primeiro momento. Você vai entender como que é fácil essa eletrização e a matemática dela. Já tem matemática aí. Considere condutores idênticos. 2 pontos. Amadões, nós vamos pegar aqui, ó. Um jovenzinho A e um jovenzinho B. Simon, mas os seus não são idênticos. Faça os seus idênticos. Então, temos aqui um jovenzinho A e um jovenzinho B. O jovenzinho A está eletrizado negativamente, enquanto o jovenzinho B está neutro. Qual é a carga inicial de A, Simon? A carga inicial de A é menos 20 microcoulombs, enquanto a carga inicial de B é zero, nada. Simon, o que é esse microcoulombs aqui? Micro é subunidade de potência. Quem sabe para mim quanto que vale o micro? Quem prestou atenção em aulas de biologia aí já sabe, né? Quando a gente estuda microscópio. Quanto? 10 a menos 6. Muito bem, Heitor. 10 a menos 6. Lembra do micronop, milimicro, nanopico, ok? Mili, 10 a menos 3, micro, 10 a menos 6, nano, 10 a menos 9 e pico, 10 a menos 12. Depois a gente anota aqui para você, ok?
Essa é a carga. Meu querido, Coulomb percebe que quando dois corpos, olha que lindo, idênticos, tá? Mesmo tamanho, mesmo material, mesma geometria. Quando dois corpos encostam, eles já não mais se comportam como dois, mas sim como apenas um. É um casamento, meu querido. Olha que lindo. Tínhamos aqui o corpo A vivendo a sua vida loucaraça aí pelo mundo. Tínhamos o corpo B vivendo a sua vida aí, né, loucaraça pelo mundo, aí neutro, tranquilo, esse cara negativo, né, e tal. O que aconteceu? Juntamos os dois, casamos. E o que acontece no casamento, moçada? Comunhão parcial de bens. O que vai rolar aqui? Bom, o A está eletrizado e é negativamente, significa que ele tem mais elétrons. E como eram corpos condutores idênticos, como são corpos idênticos, o corpo A e o corpo B era para ter o mesmo número de prótons e elétrons. Mas por algum motivo antes, na vida de solteiro, o A adquiriu bens, adquiriu elétrons a mais. Quando eu encostar os dois, o que o A vai fazer, galera? O que você acha que o A vai fazer? Vai distribuir elétrons. Vai distribuir elétrons para o B? Aí eu te pergunto, João, ele vai doar todos os elétrons que ele tem a mais ou um pouco? Não. Só um pouco, porque eles vão tentar entrar em equilíbrio. Que palavra linda, João. Eles vão tentar entrar em equilíbrio. Então, imediatamente, quando você encosta um corpo eletrizado em um corpo neutro, haverá transferência de elétrons. De quem para quem? De quem tem mais para quem tem menos elétrons, né? O B está neutro, tá de boa. Se o A está negativo, é porque tem mais elétrons. Então, ele vai transferir elétrons, ok? Até o equilíbrio. Aí eu pergunto para você, João, que falou essa palavra, quando que acontece o equilíbrio? Quando a somatória de forças é igual a zero. Ah, mas aqui não vai ter um somatório de forças, né, João? Forças que eu estou falando seria a somatória de energia. E como é que seria isso, João? Os dois em módulo teriam que dar zero. Tipo, se fosse... no caso seria menos 10 micro, eu esqueci qual que é o negócio. Micro, isso aí. Microcoulombs e menos 10 para o B também. Ambos estariam com 10. Então só vamos mudar essa brincadeira do somatório dar zero, né? Porque o equilíbrio aqui significa conservação de cargas. Imediatamente o A vai doar um pouquinho de elétrons para B, para que o B fique negativo também, né? O A não vai doar tudo, mas vai doar um pouco para que ele fique menos negativo, mas até atingir o equilíbrio de carga. E quando vai acontecer o equilíbrio de carga? Aqui embaixo, ó, quando o somatório de cargas no início for igual ao somatório de cargas no final, e ambos ficarem com a mesma carga. Padrinho, resumindo, soma tudo que eu tenho no início e divide pelo número de corpos. Eis o macete. Então, soma tudo e divide por duas bolinhas. Menos 20 mais 0, menos 20. Dividido por 2 dá quanto? Menos 10. Matou a charada o nosso querido João Teixeira. E aí vai ficar assim, ó, carga final de A, vamos botar uma linha aqui, tá? Só para diferenciar a carga inicial, igual a carga final de B, e ambos menos 10 microcoulombs. E o que foi feito? Somou tudo o que eu tinha no começo e dividiu por 2, porque são duas bolinhas. Simon, e se fossem 3 bolinhas? Divide por 3. Se fosse 4, divide por 4. Você já entendeu. Simon, e se o B não tivesse neutro? Se o B tivesse uma outra carga qualquer, muda? Não. Soma tudo e divide por 2. Mesmo se a dele for positiva, menos 20 com mais 10. Menos 20 mais 10, menos 10.
é a soma do início. Divide por 2. Soma tudo e divide por 2. Por quê? O somatório no final tem que ser o somatório no começo. Menos 10 com menos 10, menos 20. Menos 20 com 0, menos 20. Menos 20 microcoulombs igual a menos 20 microcoulombs, ou seja, nós temos um somatório perfeito, uma conservação da carga elétrica. Então, no final do contato, o que vai acontecer? No final, sempre, viu? Os corpos idênticos, tá, meu querido? Terão cargas iguais, só que agora de sinais iguais. E de sinais iguais. Fala para mim se alguém entendeu isso aí. Fala comigo. Ô, Simon, Fala para mim, Heitor. eu tô bugando nessa subtração aí. Não, tipo assim, você está considerando todos ou só os elétrons excedentes? Tipo assim, da carga, né, que eu falo. Ah, só os elétrons excedentes, tá? Porque se você reparar, Heitor, o corpo A e o corpo B, que são idênticos, né? Cada elétron deles tem um próton equilibrando, natural. Só que esse carinha A tem uma quantidade de elétrons a mais que ele ganhou em algum processo qualquer que eu não sei e nem quero saber. Então ele chegou aqui eletrizado para encostar em B. Entendido? Então essa carga de menos 20 microcoulombs, ela é de elétrons excedentes. Perfeito? B, que não tem elétron nem excedente nem faltando, carga zero. Então são os elétrons excedentes da camada de valência livres que podem se transferir no momento em que você encosta um corpo carregado num corpo neutro. Fechou. Fechou? Só isso. E, pelo amor de Deus, hein? A transferência eletrônica não foi de A para B porque o A está carregado, não. Foi de A para B porque o A tem elétrons excedentes. Palavra, termo aí que o Heitor usou. Porque tem elétrons a mais. Por quê, Simon? Porque se fosse um corpo carregado positivamente, um corpo positivo é positivo porque falta elétrons. Então, quando você encostar no neutro, é o neutro que manda elétrons para ele. Então, não é esse negócio de, o A está carregado, ele vai dividir a sua carga. A divisão de cargas acontece, sim, mas a transferência de elétrons é de quem tem mais para doar, para quem tem menos para receber, ok? Isso é o padrão espontâneo, natural, físico da coisa. Então, essa é uma eletrização muito fácil, muito simples de resolver, né? Só que a gente está considerando condutores idênticos. Se mudar o tamanho, né, mudei o raio, né? A um tem o triplo do raio do outro. Aí a gente vai fazer uma proporção que eu vou ensinar no nosso próximo encontro. Ficou claro? Ficou, não? Sim? Ué, claro como Vamos ver no teste, né? Lembrando, moçada, né, a gente falou de carga elétrica, divisão de carga elétrica em processos subatômicos. Vocês já tiraram print para eu chegar aí para falar com vocês? Já. Já? Que pergunta, né, tirado, João? nós tira também. Olha o cara. Ai, Olha ai. o cara. O cara tá te estranhando, né, João? A gente falou do conceito de carga, né, do processo de divisão de carga subatômico, aonde a gente brincou disso aqui, né? Somatório de cargas antes e depois, falando de quarks, né, e tudo mais. Nós falamos do processo da carga elétrica nos corpos, da transferência de elétrons, falamos da quantização da carga, quiné, né, usando a expressão carga igual a N vezes E, e agora estamos falando dos processos de eletrização. Então, o nosso teste ele aborda até aqui, né?
até o que estamos trabalhando aqui, que é o processo de eletrização por contato, tá bom? Vou deixar uma tarefa hoje para vocês. Você vai ver lá que está bem suavizão, o teste em si está bem suave dessa vez. Dessa vez não, sempre é, né? Mas vou deixar uma tarefa, não deixa de fazer não, porque tem uma leitura nela, deixa de ver a tarefinha dessa semana não, porque parte dessa semana a gente vai ter agora todas as aulas, tá bom? Lindos, beijo. Deixa eu bater um print, consagrado. Ô, vale.